Boa noite, igreja. Não importa se é domingo, se é segunda, bom é estar na casa do Senhor, amém? Bom é estar na casa do Senhor. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos mais um dia aqui. Sou a pastora Sheila, para quem não me conhece, e eu amo estar aqui, é muito bom. Que bom que você veio. Se você está aí nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é da casa, seja muito bem-vindo, é muito bom. Seria muito chato estar aqui só com uns gatos pingados, 1, 2, 3. É muito bom ver vocês aqui, uma delícia. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Não estou perguntando para sua família, para os seus pais, para o seu marido, para sua esposa, para você. Quem é Jesus para você? Pensa um pouquinho aí, profundamente. Não dá a resposta pronta, chavão, uma coisa que você lembra. Faz um raio-x rapidinho aí da tua vida. Quem é Ele para você? Quem é? Quem é? O que você acha? Obrigada. Você acha que uma pessoa que ouve Jesus, conhece Jesus profundamente? Você acha que uma pessoa que larga tudo para seguir Jesus compreende quem Ele é? Você acha que uma pessoa que testemunha uma cura, uma libertação, compreende quem de fato Ele é? O que você acha? Sim ou não? O povo está com medo de responder. Vamos descobrir. A gente vai passear um pouquinho no livro de Marcos hoje, Evangelho segundo Marcos. Você pode acompanhar ali comigo, a gente vai começar no capítulo 1. Eu tenho uma missão hoje. Capítulo 1. E a minha oração durante essa semana e hoje é só uma. Revela-te a nós, Senhor Jesus. Revela-te a nós de uma forma profunda, de uma forma sobrenatural, de uma forma que somente o Teu Espírito pode fazer em nossos corações. Somente o Espírito de Deus pode revelar o Senhor Jesus para nós de uma forma que a gente precise que Ele seja revelado. Então que o Senhor se revele a nós nessa noite, em nome de Jesus. Quem quer diz eu quero. Eu abro, Senhor, o meu coração e a minha mente para ser profundamente ministrado pelo Teu Espírito, para que eu jamais seja o mesmo. Amém, amém. Amados, o Evangelho de Marcos, ali no capítulo 1, versículo 16, ali em diante, Jesus chama os primeiros discípulos para seguir. Ele chama primeiro Simão, Pedro, né? E o seu irmão André. Eles estavam pescando e preste atenção que no versículo 18 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente.
Eu não sei, mas se alguém me chamasse, dizer, assim, olha, para o que você está fazendo, e vem fazer outra coisa. Eu tenho outros planos para você. Me segue. Para que eu reagisse de uma forma que realmente eu largasse tudo, eu não ia atrás de um estranho, certo? Eu não ia fazer isso. Pensa alguém chegar, Aline, não é para você ficar ali naquele escritório, eu tenho outros planos para você. Larga tudo. Se fosse uma pessoa estranha, essa pessoa tá doida, né? Então você imagina que esses homens, eles conheciam um pouco da palavra, um pouco da lei de Moisés. Eles aguardavam um Messias. Jesus deveria ter ali alguma coisa muito especial para que esses homens o ouvissem. E eles largam tudo sem pestanejar, sem titubear e vão. E logo em seguida, ele chama ali no versículo 19, João e Tiago, os outros 2 irmãos. E eles estavam consertando as redes, e a Bíblia diz também que deixando o seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, o seguiram. A gente pode ver que nem todos os discípulos de Jesus, eles eram pessoas em condições econômicas muito, assim, baixas, né? Alguns eram pescadores eram tidos como pessoas que tinham uma profissão com uma renda muito boa. Era melhor do que aqueles que viviam da agricultura, por exemplo. E aqui nós vemos que os filhos de Zebedeu, o pai deles tinha uma empresa familiar, né? Os filhos trabalhavam com o pai, eles ainda tinham outros empregados. E eles também decidem largar tudo. Esse texto em Mateus diz que no mesmo instante eles seguiram. E aí, amados, esses 4 estão seguindo Jesus, né? Jesus já tem ali 4 discípulos. E aí a história vai se desenrolando e a gente vê que em seguida Jesus, ele cura um homem possuído de um espírito imundo. Ele liberta esse homem. E aí ele cura a sogra de Pedro. E Jesus o ministério dele vai acontecendo, e os versículos seguintes vai mostrando muitas curas. Tanto que o título ali no versículo 32 é muitas outras curas. Imagina a experiência desses 4 discípulos seguindo Jesus e olhando, meu Deus, mais um curado, aquele ali, o Senhor libertou. Então, no versículo 21 do 26, quando ele cura esse endemoniado, é muito interessante que tem assim, o versículo 27 diz assim: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: o que é isso? O que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eu não sei como foi com vocês, né? Não sei quantos aqui conhecem a palavra desde pequenos. A grande maioria veio a conhecer depois. Um dia alguém pregou a palavra e você veio a conhecer o Senhor. Mas quando eu lembro da minha conversão, que quando eu ia ouvindo, né, pregações, e eu ia vendo o agir do Senhor no nosso meio, eu ia vendo as pessoas sendo curadas, eu via pessoas de repente num culto ficando possessas mesmo, né? E ali as pessoas iam orar, aquela pessoa era liberta, e eu ficava assustada no começo e eu dizia: o que é isso? Né? Como eles aqui, eu falava: meu Deus, o que é isso? Eu nunca experimentei isso, nem sabia que existia isso.
no Evangelho de Lucas, a pergunta que eles fazem é: que palavra é essa? O que está acontecendo? Não sei como foi para vocês, mas eu sempre ficava muito impressionada quando eu via o mover do Senhor, o agir. E assim é com esses discípulos aqui que nós estamos lendo. Então, amados, no capítulo 2 de Marcos, a gente vai ter a cura daquele paralítico que o pastor pregou 2 domingos atrás, 2 ou 3, que aqueles amigos precisam fazer um buraco enorme no telhado e descê-lo para que ele conseguisse se aproximar de Jesus, porque a multidão já está tão grande ao redor dele. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque ele não só cura, mas ele diz: os seus pecados estão perdoados. E é quando os fariseus e religiosos ficam escandalizados e pensam: quem é esse que perdoa pecados? Como assim? Ele não é só um curandeiro? Quem é esse que perdoa pecados? E você imagine esses discípulos absorvendo isso, olhando isso, Jesus curando e falando: os seus pecados estão perdoados. Porque quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Somente Deus. Então ali Jesus, ele começa a se identificar. E ele fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para curar pecados. Então ali ele cura aquele paralítico. E então, amados, um pouquinho mais para frente, Jesus chama Mateus. Jesus tem um episódio que ele se mostra que ele é Senhor do sábado, onde outros se escandalizam, porque o sábado, a lei de Moisés, e ele diz que ele é Senhor do sábado. E aí nós vamos continuar lendo Marcos 3, agora se você puder abrir ali, Marcos 3, do 13 ao 15, ele chama, temos a apresentação de todos os apóstolos, de todos os 12 apóstolos ali. O versículo 14 diz assim: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele. Veja para quê? Para que ele chamou esses homens? Repete comigo: para estarem com ele e para os enviar a pregar. Diga assim: o Senhor me chamou para estar com ele e para me enviar a pregar. Amém? Então, amados, no próximo capítulo, no capítulo 4, tem várias parábolas, Jesus ensinando a multidão. Mas aí temos um episódio muito interessante a partir do versículo 35, que eu acredito que a grande maioria de vocês, se não todos, conhece, que é aquele momento em que Jesus acalma a tempestade. Eu quero ler e eu quero que vocês acompanhem comigo a partir do versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, presta atenção na pergunta dos discípulos para Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Quem nunca? Quem nunca, né?
quando estava passando por um momento difícil, você já conhece Jesus, você já segue Jesus, você já testemunhou Jesus fazer muitas coisas. Você já ouviu as pessoas testemunhando sobre cura, sobre um milagre, sobre uma provisão inesperada. Mas de repente o negócio pega para o teu lado e você está passando por alguma situação muito assustadora. E aí você solta. Será que você não se importa? Você não se importa se eu perecer? Você não se importa? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Jesus falando com o mar, como eu falo com você. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Você veja que pela pergunta de Jesus, a expectativa dele era que aqueles discípulos, diante de tudo que eles já haviam presenciado, é que eles tivessem fé. É que eles não tivessem medo. Mas como que vocês ainda não têm fé? E enquanto Jesus está assim, indignado com essa falta de fé, o que os discípulos estão pensando? Veja o que eles estão pensando. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eu pergunto para vocês, o quanto eles conheciam Jesus? Qual era a profundidade da revelação que esses discípulos tinham de Jesus? Você que já aceitou seguir Jesus, você que já segue Jesus, você que já testemunhou Ele fazendo tantas coisas, em algum momento você ainda fica com medo? Quem é esse? Quem é esse que fala com o vento, fala com o mar, como eu falo com a minha vizinha, que tem autoridade? Quem é esse? Eles haviam abandonado trabalho, família, e estavam seguindo alguém que me parece que eles ainda não sabiam quem era. Porque de novo eles estão perguntando: quem é esse? Mais para frente, a gente vai ver mais cura, porque Jesus, ele ia andando e por onde andava, o coração dele se compadecia das pessoas com quem ele ia se encontrando, as situações que ele ia vendo, e as coisas iam acontecendo, e os discípulos, eles iam testemunhando. E aí, Marcos 5:42 tem um caso de ressurreição. Jesus traz de volta à vida a filha de Jairo, e os discípulos estão testemunhando isso.
Então, no capítulo 6, vamos lá, 6, a partir do versículo 6 também, diz assim: Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Repitam comigo, de 2 em 2. Dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então ele chama agora e fala: olha, gente, se nós nos dividirmos, nós vamos conseguir cobrir um território maior do que eu ir, vai todo mundo junto comigo, né? Vamos começar, ó, você vai para lá, você vai para lá. Eu vou dar autoridade para vocês. Vocês já viram que eu tenho essa autoridade. Eu reparto com vocês. E vão. E eles vão. E eles vão. E aí mais para frente, vamos pular lá para o versículo 30. É quando eles voltam contando o que acontece. Né? Eles foram, obedeceram Jesus. Foram ousados, corajosos. Foram. E aí quando eles voltam, diz assim, no versículo 30 do capítulo 6. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar secreto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Imagine essa cena. Eles voltando: Jesus, meu Deus, Jesus, eu fui lá. E aí tinha uma mulher e ela me pediu para orar pela filha dela. E aí eu fui, né? Porque eu pensei, não, tem que funcionar. Porque se funcionou com ele, né? O Senhor orou por nós. E aí, Senhor, nós oramos e ela foi curada. E aí volta. E aí Jesus vai e vão. Jesus, eu fui, e tinha um homem lá, e estava endemoniado, ele não parava, e a família era um inferno, porque a família não tinha paz, e tinha que alguém ficar cuidando dele, mas nós oramos, e o demônio saiu. Você imagina os relatos. E Jesus diz: vem um pouquinho aqui, vamos descansar, porque eles não tinham tempo nem para comer. E aí, amados, nós temos a história da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quem conhece essa história? Então, continuando ali a partir do versículo 33, diz assim: muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é bastante tarde, mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, né? Então, ao redor de onde eles estavam, haviam campos e aldeias. Comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, amados, aqui nós já conhecemos a história. Jesus pega a provisão, o que eles tinham, dá graças ao Senhor e começa a repartir, e eles vão levando, e todos aqueles se fartam. E diz assim: todos comeram e se fartaram, versículo 43, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens.
Os discípulos estavam lá, eles viram o tamanho da multidão. Jesus ainda permite que sobre 12 cestos, para que cada um daqueles pudesse carregar um cesto, olhasse bem para aqueles pedaços, para ter ali palpável na sua mão o resultado daquele milagre. Mas aí já em seguida, queridos, nós temos um acontecimento chamado Jesus anda sobre o mar. Acompanha comigo, diz assim: logo a seguir, já depois dessa multiplicação, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Jesus mandou os discípulos irem de barco e ele foi orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Os discípulos no mar, Jesus em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Aí você vai dizer, como que Jesus viu? Porque Jesus é Jesus. Ele é Deus. Porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Sabe o que eu acho mais incrível? Sabe o que eu acho que é mais incrível do que Jesus andar sobre o mar? Porque andar sobre o mar é incrível, né? Você já experimentou? Ainda não consegui, mas eu acho incrível. Mas Jesus não apenas anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar e vai até onde eles estavam. Jesus anda sobre o mar e vem à nossa direção. Ele vem na nossa direção. Porque a gente podia dizer, Jesus caminha sobre o mar, que bom. Mas ele caminha porque ele está vindo na nossa direção. Isso é incrível. E aí, amados, assim, queria passar diante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. E gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Por quê? Agora presta atenção nesse versículo. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Vamos recapitular. Eu recebi um convite de Jesus. Eu dei os meus passos de fé. Eu deixei tudo e estou seguindo Jesus. E eu acho que eu conheço Jesus. E eu estou acompanhando Jesus já numa caminhada. E eu vejo Jesus curar. Eu vejo Jesus libertar. Eu vejo Jesus restaurar casamentos. Eu vejo Jesus restaurar relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. E eu tenho visto isso. E os milagres, eles fazem parte da minha rotina. Mas de repente tem ali um milagre. E eu estou carregando um cesto com as sobras e eu ainda estou raciocinando. Como será que ele fez isso? Que truque? Será que alguém tinha trazido e aí acabaram distribuindo e a gente não viu? Enfim. Aqui diz que eles não compreenderam o milagre dos pães porque o coração deles estava endurecido.
O que mais falta? E eu fui lendo isso e eu falava: Senhor, Jesus, eu preciso te conhecer. Eu preciso saber quem o Senhor realmente é. Quem o Senhor é para mim. Quem o Senhor é para mim. Será que o Senhor está fazendo milagre na minha cara e eu não estou compreendendo porque eu estou com o meu coração endurecido? Jesus, como é que está o meu coração? O som do meu coração, amolece meu coração. Vai, Senhor, tua palavra, ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Ela divide a alma de espírito. Ela esmiuça a penha. Senhor, como é que está o teu coração? Aí a gente vai acompanhando e tem mais curas, mais ensinos. Todo domingo, mais ensinos. Toda terça-feira tem ensino. Toda segunda-feira tem ensino em casa. E sempre tem gente testemunhando do que Jesus fez, do que Jesus está fazendo. E aí em Marcos 8, vai lá, Marcos 8, a gente tem a segunda multiplicação dos pães. Quem aqui, seja sincero, não sabia que houve a segunda multiplicação dos pães? Ou todo mundo já sabia que Jesus multiplicou os pães 2 vezes? Todo mundo sabia? Muita gente não sabia. Tem a segunda multiplicação dos pães. E aí, amados, eles estão ali num contexto. Vamos ler ali 8. Versículo 1 diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandar para casa em jejum, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam. Os discípulos, aqueles que estavam na primeira multiplicação, aqueles que viram curas, libertações, milagres, que viram ele andar sobre as águas, disseram: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Eles seguiam Jesus, eles viam Jesus fazendo, eles ouviam os ensinamentos toda semana. E quando falaram: vai ter lockdown de novo pela segunda vez, eles perguntaram: o que vai acontecer com esse povo? Quem vai dar de comer para eles? Como eles vão sobreviver? Como eles vão sobreviver? Vai fechar tudo de novo. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: o que vai acontecer com esse povo? E nós estamos respondendo como ao questionamento de Jesus: o que vai acontecer? Quem poderá suprir para esse povo? Então Jesus perguntou: o que você tem? O que vocês têm? Não é o que vocês gostariam de ter, o que seria o ideal. Jesus pergunta: o que você tem hoje na tua mão, na tua conta, na tua casa, no teu celeiro? Eles responderam: 7. Quantos pães vocês têm? 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. E aí de novo Jesus multiplica
sobram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. E aí, amados, diz que os fariseus começam a discutir com Jesus, pedindo um sinal do céu. Não bastavam as curas, as libertações, os ensinos, a multiplicação do pão, a provisão sobrenatural. Jesus diz assim, versículo 12, Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: vocês não vão receber sinal nenhum. Tipo, o que mais vocês querem? E aí, a partir do versículo 14, dá vontade de dar na orelha dos discípulos, porque Jesus quer alertar eles e fala assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento na palavra, ele sempre teve uma conotação com hipocrisia, com falsidade. Está falando, olha, cuidado. E aí eles começam a discutir, diz assim no versículo 16, eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele disse isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou. Aí Jesus, ele falou: não. Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem, têm o coração endurecido, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos vocês recolheram? 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem. Durante todo o tempo que vocês têm vivido comigo, vocês têm presenciado tantas coisas, e vocês ainda não compreendem. Aí, amados, Jesus, no versículo 27, ele resolve tocar na raiz do problema. E é onde nós vamos chegar agora. Por que a dificuldade de compreender? Jesus chama eles então ali, eles estão no caminho. Jesus pergunta, capítulo 8, versículo 27. Quem os outros dizem que eu sou? E aí eles começam a responder: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que é um profeta. E aí o Senhor pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus coloca na mesa a principal questão que nós precisamos responder: quem é Jesus? Quem é? Quem é Ele? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que liberta? Quem é esse que cura? Quem é esse que restaura casamentos? Quem é esse que dá graça para quem está sofrendo? Quem é esse que levanta a mão do abatido? Quem é esse que traz ânimo ao angustiado? Quem é esse que muda aquele que está em face à morte, muda a situação, restaura? Quem é esse? Quem vocês estão dizendo que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo. E eu gosto muito dessa parte no Evangelho de Mateus, que diz assim: o Senhor é Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, lá em Mateus, Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. Do Pai você recebeu.
Por isso, amados, que nós precisamos ter essa revelação, não da carne, não porque alguém está explicando, mas nós precisamos ter esta revelação do alto. Do alto. E eu acho incrível porque depois que Jesus fala isso, versículo 31 diz assim: então, agora que ele garantiu que ele foi ali revelado para os seus discípulos quem ele realmente era. Ele não era simplesmente um profeta, ele também era profeta. Ele não era simplesmente um grande homem, ele não era simplesmente um grande mestre, um grande orador. Ele era Deus. Ele era o Filho de Deus. E de que Deus? Um Deus vivo. Então, quando ele se revela, agora ele vai alinhar a visão deles, a expectativa deles, porque Jesus ele não aceita que eles continuassem com a mesma visão, a mesma expectativa messiânica. Eles estavam esperando alguém que viesse resolver os problemas na nação de uma forma econômica, de uma forma política. Presta atenção, Israel estava esperando um libertador econômico, político. A gente fica esperando, uma hora vai subir lá alguém naquele congresso que vai resolver. Uma hora alguém vai assumir o controle, vai resolver todos os nossos problemas. E aí Jesus diz assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele explicou claramente. Depois, pulem ali para o versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, olha o Evangelho de novo aqui, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então Jesus deixa claro que tipo de Messias ele era. Ele disse: olha, eu não sou aquilo que você está esperando que eu seja. Eu não vou fazer aquilo que você está esperando que eu faça. Eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser entregue, mas eu vou ressuscitar. E eu vou ressuscitar não para ser o gênio da lâmpada, para satisfazer os seus sonhos, para fazer com que o seu ministério seja bem sucedido, para te dar o emprego dos seus sonhos, para trazer aquele namorado que você quer. Eu vou ressuscitar. E eu espero que muitos me sigam. E para me seguir, você vai ter que se negar. Porque se você não negar a si, não tomar a sua cruz, não tem como você ser liberto dessa idolatria do eu. Porque eu estou chamando os meus discípulos para que eles continuem o que eu comecei. Para continuar o que eu comecei,
você tem que saber quem eu sou. Eu sou Deus. Eu tenho o poder sobre todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Não existe tempestade que eu não acalme. Não existe enfermidade que eu não consiga lidar. Não existe situação econômica, não existe crise, não existe pandemia, não existe vírus. Não existe nada que fuja do meu controle. Nada. E quem compreende isso, para conseguir continuar aquilo que eu estava fazendo, você precisa caminhar comigo e sair a pregar. Você vai saber quem eu sou e você vai levar essa mensagem para todos aqueles que ainda não sabem. Lá fora tem medo, tem desespero, tem dúvida, tem aflição, tem angústia, tem ansiedade, tem morte, tem luto. Mas aquele que sabe quem eu sou e o poder que eu tenho, vai caminhar nesse poder, vai falar e as coisas vão acontecer, as curas, as libertações, porque eu sou a esperança da terra, eu sou a luz do mundo, eu e somente eu. Amados, eu não quero ser aquele que segue Jesus e quando o negócio fica feio, quem vai resolver isso? Quem poderá nos defender? Quero dizer, traz aqui, vamos orar. Vamos orar. Está acontecendo isso naquela casa, vamos lá, vamos lá. Vamos orar. Vamos orar. Por quê? Porque Deus habita dentro de mim. Deus habita dentro de nós. O maior poder do universo foi colocado à nossa disposição. É para isso que Ele nos chamou. É para isso. Eu não sei vocês, mas eu quero caminhar nessa unção, nesse poder, nessa compreensão. Eu não quero permitir que a dureza do meu coração me impeça de ver as coisas que o Senhor quer fazer. Amados, nada do que está acontecendo é surpresa para o Senhor. Ele não foi pego de surpresa como nós. Ele não foi pego de surpresa. Ele não precisa de licença para entrar em nenhum lugar, em nenhum quarto de UTI. Nós oramos e Ele vai. Nós oramos e Ele faz. Nós oramos e Ele salva. Nós oramos e Ele liberta. Nós oramos e Ele levanta. Ele só precisa de corações que decidam crer com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Então eu gostaria de pedir que vocês se levantassem, gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui para que nós orássemos. A oração nessa noite é que você clame ao Senhor, pedindo para que Ele tire toda a dureza do nosso coração. Toda a dureza. Será que nós realmente sabemos quem Ele é? Ele não é alguém comum. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu sei que para nós é difícil compreender isso. A gente é muito limitado
limitado. A gente é muito limitado, mas Ele é Deus. E o incrível é que Ele deseja se revelar. Então a nossa oração é para que enquanto a gente vá cantando, que você vá clamando no seu lugar, dizendo: Senhor, se revela a mim, se revela a mim. Eu quero ter essa consciência, esse entendimento, essa compreensão sobrenatural de quem Tu és. Eu não quero mais temer o que está ali fora. Eu não quero mais temer a situação em que eu possa me encontrar, Senhor. Eu quero saber, eu quero lembrar que Tu és Deus, que o Senhor é todo poderoso, o Senhor é soberano. O Senhor criou os céus, terra. O Senhor criou as estrelas. O Senhor não somente criou o universo, mas o Senhor sustenta o universo. O Senhor chama as estrelas pelo nome. Orianda lamache, bricanta lamachais. Começa a orar, igreja. Começa a orar, amados. Começa a orar, meu irmão. Começa a orar. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar, primeiro na tua situação, te salvando daquela tempestade, para que você saiba que Ele se importa sim. Quando eles falaram: Senhor, será que o Senhor não se importa? Ele simplesmente acalma a tempestade e fala assim: por que você tem ainda medo? Por quê? Está vindo uma segunda onda, Senhor. O que vai ser do meu negócio? O que vai ser da minha empresa? O que vai ser do meu emprego? E o Senhor te diz: por que você ainda tem medo? Orianda lamacheri canta lamassarás.